Chegamos aqui a mais uma aula de exercício, aqui que você vai testar o seu conhecimento e sempre aprender um pouquinho mais. Qual é o nosso Learning Target dessa vez, Joana? O nosso objetivo de aprendizagem de hoje é que você saia dessa aula falando I know how to use the simple present tense. Então vamos aprender o famoso Simple Present Tense. Exato. Hello, Grasshopper! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui, aula de exercício do nosso curso em vídeo de inglês. My name is Gustavo Guanabara. And my name is Joana Costa. E agora chegamos ao Simple Present Tense. Nossa, mas vocês demoraram tanto tempo, vocês estão enrolando um monte. Não é, cara, a gente vai botando um pouquinho de gramática no meio do... Porque na verdade, quando a gente tem falado sobre rotina, nossa casa, nossos visitantes... Tudo no presente. Tudo no presente, tudo no Simple Present, porque você está nessa fase de aprendizagem, tá? Exatamente. Você é um beginner e a gente começou pelo começo. Só que, se a gente pega o Simple Present e coloca isso como se fosse assim, ó, você só vai usar quando você tiver essa informação, você vai se travar todo. Meu Deus, Exatamente. que horas que eu uso o Simple Present? Só usa, filho. Só usa. O Simple Present, basicamente, ele vai explicar coisas que estão acontecendo no momento. Exato. É isso, tipo, Exato. tá rolando agora e eu tô falando sobre o que tá rolando agora. Simple Present. Não, em alguns momentos a gente não vai estar, a gente vai estar no Present Continuous. E qual a diferença Mas isso disso? vai ser em outro momento. Então tá bom, Então, tô querendo não, adiantar. mas eu vou te contar. Rapidamente, mas a gente vai fazer exercícios depois para vocês pegarem bem, tá? O Simple Present, a gente fala sobre rotina, things in general, coisas que não mudam com regularidade. Entendi. De uma certa forma, ela se mantém. É agora, é daqui a pouquinho, é daqui a uma semana. Exato. Tipo, Entendi. I work. Vamos dar um exemplo. I work. Eu tô falando que eu trabalho. Mas você não sabe se eu tô trabalhando agora, se eu tô trabalhando depois. Você sabe que eu tô trabalhando. Você trabalha. Entendeu? Você tem um emprego. I work, simple present. Aí, present continuous. I'm working. Eu tô trabalhando agora. Entendeu? Então, Aí a o gente que tá usa rolando o INT. Então, assim, vamos falar mais profundamente sobre esse present continuous. Mais pra frente. But not now. Agora é o Simple Present. Agora é o simple present. Então, E vamos para o primeiro exercício para eu te mostrar lá como que funciona. bora! Com certeza, você está aqui fazendo esse curso para realizar o seu sonho de aprender inglês. E por acaso, você já teve o sonho de ter um site ou ter o seu negócio na internet? Pois a HostNet pode te ajudar. A HostNet é uma empresa parceira aqui do canal do Curso em Vídeo há muitos anos. E ela tem mais de 20 anos atuando no ramo de hospedagem e tem uma experiência também muito grande na criação de sites e de lojas online. Então, se a gente está te ajudando a realizar o sonho de aprender a falar inglês, a HostNet pode te ajudar no sonho de ter um site ou ter uma loja. Acesse agora o QR Code que está aparecendo na sua tela ou então nos links que estão na descrição desse vídeo. O primeiro é o nosso famoso e querido fill the blank. Vamos preencher aí os espaços. He, blank, Monday to Friday. Exato. Ele faz alguma coisa de segunda a sexta. De segunda a sexta, O que ele faz? Work, works ou worked? Worked. Worked. Work. Não tem esse né? É tipo um D, só um espirrinho. Worked. Worked. Sim. É porque primeiro, sim, duas coisas que o brasileiro comete. Como ele tá acostumado a falar o que lê, worked. Worked. Isso aí. Worked. Worked. Eu ouvi um áudio quase parecido com esse. O nosso editor tá falando inglês com a gente enquanto edita. Tá fluente. Tá maravilhoso, Michel. Depois eu vou mostrar o áudio pra vocês, um dia. Up, car, front! Oh my God, e o cego, filha da... Vocês vão se surpreender. Na computação, tem na hora de salvar, é file, tem file save e file save as. Que é o salvar como. Sim. Eu umas 2 vezes já. Eu tô clicando em filé saveas. Filé saveas. Filé saveas. Filé saveas é muito bom. Pode voltar. Voltamos aqui. E desses aqui, qual que seria? A gente já falou isso há poucos vídeos atrás. I work, you work, she works. Exato. Então Ó, o he também. Exato. He, she and it. Works. S no final. Porque é o simples, tá bom? Em algumas situações, o verbo vai ficar um pouco mais diferenciado, mas a gente vai falar mais pra frente. Mas nesse caso do verbo work, I work, it works, porque pode ser uma máquina, Sim. né?
he works, a gente vai usar só o S ali. Work não pode ser, porque tá no plural. E o worked tá no passado. É passado, é trabalhado. Eu não posso falar assim, ele trabalhado segundo... Ele... Não, aí poderia ou ele ser tem ele trabalhado, trabalhava. ou ele tem trabalhado, ou ele trabalhava... Não, nesse caso, se o não tem trabalhado, subisse, dava ele trabalhava. Mas aí pode, precisava de mais informação. É isso que eu ia falar, ia precisar de mais coisa, né? Isso. Só o worked não caberia ali pra fazer tanto sentido. Seria o works mesmo. E aí, Monday to Friday... É de segunda a sexta. Mas você também pode usar weekdays. Weekdays. Antecipei a aula de novo. He works weekdays. Weekdays. He que works aí é só all weekdays. From Monday to Friday. Ok? Segundo, também fill the blank. She, alguma coisa, have time for sports. E aí? Aí vai estar lá, don't, só ou doesn't. De onde tu tirou só? Porque eu quis. É para não confundir, porque às vezes a gente coloca alguns verbos que poderia até se encaixar, mas eu tenho um TA que não gosta de facilitar a vida. Entendi. Aí eu vou dar um só, que eu quero ver ele encaixar o só e falar, não daria para ser o só. Entendeu? Porque às vezes ele faz essas pegadinhas comigo. O que é só? Só é o verbo to see. É o ver no passado. É só. I saw. Diga só. Não, diga só não. É outra coisa. Diga só é um jogo. Jogos mortais? O Jigsaw. É isso mesmo, jogos mortais. É isso que eu tô querendo lembrar. No caso aqui, she não pode ser do, porque don't é do not, né? Exato. Doesn't é does not. Does not. Pra he, she e it, eu não posso usar do, eu posso usar does. Pode usar does. E aí... Posso não, tenho que. Né? Tem que. No meu caso, seria doesn't. Doesn't, exato. E aí, doesn't, como o Guanabara falou, é does not, se fosse usar separado, mas quase ninguém usa separado. Vai falar doesn't. Tá? É doesn't, porque dá velocidade e ritmo à sua frase, tá bom? E o have, que é o main verb, ele não sofreu nenhuma modificação, apesar dele ser o principal aqui. Porque seria assim, se fosse o verbo, e aí você seguisse a regra anterior, você ia falar assim, she has. Mas she não has. Has. Has é ótimo. She has. Mas não precisa alterar porque você já usou doesn't. Exato. Como você está negando, se você estivesse afirmando she has time for sport, aí você ia modificar e o have é um verbo irregular, por isso que ele muda tanto. Ele sai do have e vira has, né? Mas você está negando. Quando você está negando, você precisa do verbo auxiliar. Que aí a gente já é esse falou, verbo né? que você vai colocar pro feminino, né? Que a gente vai fazer a modificação, entendeu? O verbo auxiliar, ele vai servir ali para modificar. A gente já até falou em algumas aulas passadas sobre o verbo to do, fazendo esse trabalho de auxiliar, o verbo né? auxiliar. Que aí a gente tem os mais comuns. O verbo can, o verbo do e o verbo are, verbo to be, no caso. Tá bom? Então a gente tem esses três aí que aparecem com mais regularidade, tem os outros modais que aí a gente fala em outro momento. Mas como o verbo auxiliar está no doesn't, a gente não precisou mudar o have, tá? E para o caso de dúvidas, a frase é: ela não tem tempo para esporte. Tem que ter. E se fosse uma pergunta, eu botaria o does na frente, uma pergunta. Does she have? Sim. É de have também, não é has. Não, é have. Porque você usou o does. Exato. O verbo auxiliar tá ali. Se ele está presente, ele está fazendo essa modificação aí para o tempo ou para singular ou plural. Show. Deal? Próximo. Fill the blank de novo. Blank. They go out every evening. Aí vai ser ou do, ou does, ou are. Sim, temos aí uma pergunta fechada. Fechada, que é sim ou não. Ó, they go out. Eles saem, né? Eles saem every evening. Toda noite? Sim. Eles saem toda noite? Tipo, eles saem toda noite? Qual que seria? Do they, ou does they, ou are they? No caso ali, eu colocaria do, porque é they. They é do, exato. Não does. O they é um plural e a gente vai usar o do, ok? Por que não are? Porque a gente tá falando aí de uma rotina, tá? A gente tá falando da rotina e aí a gente usa o do para se referir à rotina. Sim. Né? A gente não vai usar o are, porque aí a gente teria que modificar o verbo, main verb, para poder se encaixar e mesmo assim teria um sentido diferente, não seria rotina.
Seria, verdade. Então, no caso aqui, do they go out every evening? Isso. Tipo, Quer saber eles se eles saem- fazem isso Eles saem toda noite. Toda noite, eles, né? Go out aqui é um phrasal verb, ok? Go out, que quer dizer sair, e não é sair de leave, Uhum. tá? Não é Não sair é de sair leave. não é você estar num local e ir embora. Não é. É go Não. out, é sair, tipo, Sair de ir passear. de rolê. Né? Rolê. É o É isso famoso rolê. Entendeu? É o sair pra passear, Uhum. tá bom? Não é... Dá uma volta. É. Dar uma volta. É. Né? Go out. Rolezinho. Rolezinho de milhões. Ei, você já tá seguindo o nosso conselho de praticar inglês todo dia usando o Duolingo? Pois saiba que eu e a Teacher Jo também estamos lá no Duolingo diariamente e você pode acompanhar os nossos perfis. Você pode seguir a gente lá também e acompanhar a nossa evolução. Talvez isso sirva de um grande incentivo para você continuar a estudar também. Estudando juntos, a gente chega mais longe. Vem com a gente e acompanha os nossos perfis no Duolingo, que os links estão diretamente na descrição de cada vídeo das aulas de inglês. Próximo, número 4. Fill the blank de novo. She blank with family in the afternoon. Tipo, ela faz alguma coisa com a família de tarde, né? In the afternoon. Afternoon é engraçado, né? Afternoon é o horário todo afternoon. Depois de alguma coisa. Vem eu de novo com o butterfly. Não, mas esse realmente é. Até para explicar o tempo, a gente vai falar sobre isso mais tarde, mas falar sobre o tempo do dia, morning. Aguenta, entenda. Mas afternoon é afternoon. Entendi. Noon é meio-dia. Então, depois do meio-dia. Afternoon. Por que amanhã não se chama before noon? Poderia, né? Muda aí em inglês. Eu acho. Acho que podia ser before noon, ao invés de morning, porque atrapalha. Até parece. Aí vamos botar alguns verbos aí, né? Chat, Exato. teaches e chats. Exato. E aí, qual que seria o melhor? Conversa. Teaches não pode ser with family. Ninguém ensina com a família. Né? Exato. Não ensina com, ensina alguém. Alguém. E não ensina com a família de tarde. Ela ensina a família de tarde. Então, ou é chat ou é chats. Só que chat não pode porque é she. Exato. Eu tô aprendendo. Tá bonito. Então, no caso, seria chats. E aí, eu vou trazer para vocês aqui, ó. Se vocês repararem, teachers não está escrito errado. Ele é um verbo nesse momento. Que é teach. Que é teach. Né? O verbo teach. Aí botou um ES. Por que não um S? Por que não teach? Porque é difícil de falar. Teach. Espirrão. Ô, teacher. Teacher. Então, vamos lá para desmistificar isso aí. A gente está falando de he, she and it nesse momento. No caso, she. Poderia ser she teaches, se fosse em outro contexto, não fosse with family. Que nem ensina com, né? Ensina alguém. She teaches in the afternoon. Poderia. Ela dá aula, tá? In the afternoon. Mas não é o caso. Só que a gente tem aí um singular que termina com ES. Que é o teaches. Teaches. E aí, eu vou trazer para vocês um complicador e um facilitador. Eu quero acreditar no facilitador. Porque teach é o verbo, né? Até o H. Dá uma lida aí. E aí, existe uma regra para verbos terminados com S, SH, CH ou X. Exato. Toda vez que os verbos aparecerem com esse final, você vai adicionar o ES, tá bom? Final. Quando for o singular. É she, he and it e termina com S, SH, CH e X, adiciona o ES. O exemplo que a gente acabou de ver, she teaches. She teaches. It washes. Também poderia ser, porque acaba assim, ó. She teaches, aí temos he kisses, or she fixes, or it washes. Então, terminou com, viu ali, ó, teach, termina com H, S no final. Kiss, termina com S, S no final. Porque senão, bota kiss, bota um S no final de kiss. Kiss. Fix, bota depois de um X um S, também vai ficar fix. Né? Fix. E wash também. Porque, na verdade, esse H, ele vai fazer um som, na hora de falar, X. Sim. Né? Então, por isso que ele tem que botar um E no final para dar um... Que nem o N e o E e o N. Senão, se você bota uma vogal depois, fica... Exato. Né? Não fica fluido. Fica difícil na de fala, falar. Né? E aí eu coloquei aqui it washes, a gente já até falou sobre isso, por quê? Porque it não é só
a animais, tá bom? E também pode ser máquinas, objetos ou qualquer coisa que não seja pessoa. Um robô. Já falei, mas não custa lembrar. Um robozinho que aspira a casa. É it. Exato. Né? E aí, mas não temos só essa regra. Sinto muito. Meu Deus. Acaba tudo A gente também tem a regra dos verbos que terminam com Y, ok? É a consoante mais Y, tá bom? Ah, já sei o que vai fazer. Vai tirar ele. Vai morrer. Vai morrer. É. Morreu. Vai morrer. Então você vai abandonar o Y e adicionar IES. Exato. Faz sentido. Quando aparecer a consoante com a consoante Y. Porque lembrando, o Y também é uma consoante. Então temos duas consoantes ali. A gente vai tirar o Y, vai tirar o Y e vai colocar IES. Isso for uma consoante e o Y. A consoante e a consoante Y. Por exemplo, estudar é study, né? Que é D e Y. Exato. Aí, se eu quero dizer que ela estuda, eu boto she studies. Exato. Entendi. She studies, he Ou studies. he studies. Exato. Entendi. E temos o verbo irregular, porque a vida não é perfeita. Isso não tem fim, esse sofrimento. Meu Deus. Verbos irregulares. Verbos irregulares. She goes. She goes, que é I go, went. Só complica. Não vou falar tantos para você não confundir. Tem uma regra? Sabemos qual? Só gravamos. Porque realmente, assim, tem as variações, é aquele porque é. Que aparece no idioma em alguns momentos. E para esses, a gente tem o she goes, he does. Ah, tá, sim. He does. Ok. E o it? It has, que é o verbo go, do and have, ok? E aí, para eles, a gente vai fazer... Assim, a gente usa tanto que vai no automático eu falei mesmo. ainda há pouco, eu mandei um haves. Um haves. Haves. Mandei um mussum aí. Cacildes. Cacildes. É mesmo. Então, assim, esses irregulares é decorar. Eu nunca vi nenhum professor que falasse assim, o que você faz com irregular? É decorar. Exatamente. É decorar. É de tanto I usar. went. Como é que eu vou explicar? Por que é I go, I went? Eu vou, eu não, fui. I go it. I go. A Ana, ela tá aprendendo verbos irregulares, né? Sim. Só que como ela já tá tão acostumada com os verbos regulares, tudo que você fala assim... Ela usa regra, né? Ela usa regra. Aí, assim, tipo, I waked. Aí eu, you woke? You woke? Aí ela, esse aí. É triste, cara. Irregular é complicado. I write. Na verdade até você acostumar a usar, você vai ter que decorar. Vai chegar um momento que vai parar. Por isso que a gente fala muitas vezes nas aulas de exercícios que a gente tem no final ou nesse. Pegue a frase, use, faça a sua construção, sabe? Pega essas informações que a gente está dando. Eu quero colocar isso, I study, but, não, mas eu não... She studies. Não, mas eu quero falar que ela trabalha. Então, she works. Ela brinca. She plays. Sabe? Usa de uma maneira que você consiga visualizar isso e praticar. Porque se você não pratica, você não vai lembrar na hora de usar a real. Verdade. Porque você vai falar assim, pô, é o que? Goals. Aí você vai ter que, se você não está acostumado a usar, você vai ficar pensando muito antes de falar. Sim. E eu trouxe esses 3 verbos que eles aparecem muito. Então a gente Goes, já vai does, naturalizando isso. Tá? Então show. E temos aqui mais um fill the blank. Sim. Que é my friend, algo, videogame, every weekday. Aí, ó, weekday que você falou. Exato. Weekday é todo dia, de segunda a sexta. De segunda a sexta. Show de bola. É os dias da semana, né? Então seria plays, play ou throw. Exato. Tá? E todos eles são, tipo, jogar. Todos eles são jogar. O play é mais, tipo, brincar, né? Mas pode ser jogar. Sim. Né? Só que jogar videogame, pegar o controle, isso é jogar videogame. Sim. Pegar o controle e fazer isso é jogar videogame. Entendeu? Lançar. É lançar. Então esse throw ali, tipo, se seus amigos não pegam videogame toda semana e jogam na parede, essa frase não faz sentido. Certo? Exato. E aí tem uma parada que é bizarro, porque my friends são meus amigos. Sim. E aí a gente vai ter uma vontade louca de botar plays. Sim.
Tipo, Porque my tem o friends S, plays. pô. São eles. Eles plays. Sim. Ele play, eles plays. É isso? verdade. São eles. Só que eles é play. Sim. Então, My friends, que poderia play. ser substituído por they play. They play. Eu acho que quando tem Quando é they, play, fica aí é play. fácil. Então, assim, É. tá na dúvida, coloca um pronome no lugar e vê o que aparece. Exatamente. Porque my friend, você não vai colocar he Não ou é his. he, é. His. É his. Já tá É his, é portuguesando o plural de demais rir. o negócio. É his. Então, assim, my friend seria substituído por they. Uhum. Aí fica Aí mais fica fácil. They play video They game play. every weekday. Exato. Então, my friends play video game every weekday. É, muito bom. muito Joga bom. demais, viciado. Exatamente. Eu não posso, eu não tenho tempo. Tenho que gravar vídeo pra vocês. Não é? Eu também, não tenho tempo que eu sou mãe. Eu não sou pai. E aí, então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Chegamos aqui ao final de mais um vídeo de exercício. Então não temos aquele teste no final. Temos sempre um recadinho. Cara, treina. Pratica, pra você não cair nesse negócio do haves que eu caí agora, pra você não cair no erro, talvez você tenha falado plays, agora no my friends plays. Sim. Então, é a prática, cara. A prática vai fazer você. E, cara, se você chegar lá fora e errar, as pessoas vão entender e elas vão compreender que você está começando. Sim. Certo? Até porque, assim, eu acho que os estudantes abroad, eles estão mais acostumados com o uso da linguagem como comunicação. Uhum. Então, sabe quando você encontra uma pessoa de outro país aqui no Brasil e ele tá falando meu mulher e não sei o Meu quê? mulher e não E sei o você que. tá entendendo, E tu você fala, ai, que engraçado, que simplesmente só dá a bonitinho. resposta. Ai, que legal, ele tá falando meu mulher. Ô Exato. vaca, ô vaca. Beijo, Ô, David. vaca. O David que dava aula pra gente lá na empresa. Ele falava, é porque o pega o cadeira. Não, cadeira é a cadeira. Ai, isso é muito difícil. É isso. Exato. Então, assim, claro que tem os native speakers que vai zoar o plantão e falando, não é nada que você tá falando. Se afasta. Entendeu? Sabe, pede ajuda pra outro. Vai pra bater De papo com modo outro. geral, quem usa o inglês como segunda língua, ele tá mais preocupado em te entender Uhum. do que te criticar. Exatamente. Entendeu? Então, assim, ele vai pegar a comunicação e vai falar, entendi o que ele quer dizer, vou dar uma resposta, vou interagir. Uhum. E em alguns momentos vai te corrigir se ficar muito discrepante, assim. Mas não deixa de praticar. Uhum. Usa essas frases a seu favor, pratica, fala, conversa. Chama um amigo pra estudar com você. Cadê o seu amigo que você falou que ia chamar? É verdade. Chama ele agora, porque É a gente já tá no agora. módulo 2, cara. Tem Vambora. muito vídeo. Nesse vídeo aqui, a gente já tá chegando perto dos 30 vídeos de inglês. Exato. Tá esperando pra indicar pras pessoas. Beleza? Então é isso, ó. No próximo a gente não tem mais exercício, né? O próximo vídeo é aula mesmo. E a gente vai fazendo esse revezamento até quando Deus permitir. Tranquilo? Exato. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. See you later.